Feliz Ano Novo e nada melhor do que começar o ano trazendo uma recomendação de conteúdo, especialmente de um livro que eu li em 2025 e que me agradou muito. Talvez seja uma recomendação um pouco restrita. Quem é acostumado a ler livros mais técnicos sabe que às vezes você lê um livro, gosta, mas você não tem com quem dividir o livro, porque é um livro que está numa língua que nem todo mundo conhece, ou é um livro que é difícil de conseguir um exemplar. Esse livro se enquadra nesses dois casos, mas talvez fique como uma sugestão para alguma editora. Se alguém de editora estiver vendo esse vídeo, eu acho uma excelente forma de divulgar o estudo da história, de fazer as pessoas se interessarem pela história do Brasil de uma forma que não seja enfadonha e que deixe também os próprios personagens envolvidos na história dizer o que eles acham, o que eles pensam. O livro em questão é esse aqui, se chama Movimento dos Trabalhadores Alemães, de 1848 a 1919, em relatos de testemunhas oculares. A proposta desse livro é explicar a história das lutas operárias na Alemanha, desse ponto inicial, que é 1848, que é o ano das revoluções liberais em toda a Europa, revoluções que abalam as monarquias e que trazem esse novo ator à cena, que é exatamente o proletariado. A partir de relatos de figuras por exemplo, do movimento socialista utópico, lá nos seus primórdios, das pessoas que eram envolvidas no governo da Prússia, que viam esses movimentos com desconfiança, no relato dos militantes políticos que tomaram para si o protagonismo. Esse livro traz várias perspectivas e sempre a partir da fonte primária. Existem, claro, algumas inserções do editor para conectar uma fonte à outra, porque é importante dar o senso narrativo, que muitas vezes num livro desse gênero você corre o risco de perder. A gente às vezes lê um livro de fontes primárias e entende porque muitos manuais de história, no ensino médio, no ensino fundamental, não mencionam fontes primárias, não colocam, ou se colocam, limitam-se às notas de rodapé. Colocam na nota de rodapé e falam, isso aqui está no lugar tal, mas não trazem a literalidade da fonte, exatamente pelo problema de interpretar e de colocar essa fonte dentro de um contexto. Se você cita uma fonte primária, você corre o risco de mais atrapalhar do que ajudar a pessoa que está lendo. No caso dessa coleção, felizmente, não existe esse problema. Ela é muito rica na exposição das fontes, na seleção das fontes. É interessante porque traz a perspectiva não só de quem estava no governo, então há aqui passagens de Bismarck, passagens de deputados de partidos mais à direita, há também passagens envolvendo os próprios atores da igreja, por exemplo, tanto protestantes quanto católicos, e a perspectiva mais importante, e a que prepondera no livro, que é exatamente a perspectiva do movimento proletário. Sobre esse último ponto, um aspecto interessante é que você percebe o papel coadjuvante que Marx e Engels tiveram na luta dos trabalhadores alemães. Esse é um fato de explicação relativamente fácil. Marx e Engels tiveram que sair da Alemanha justamente por ocasião de 1848. Eles acabaram não conseguindo retornar e morreram ambos no exílio em Londres. Então o papel deles foi um papel secundário. Existem cartas trocadas entre eles e os dirigentes do Partido Social Democrata Alemão, que é um dos partidos mais antigos do mundo em atividade, os partidos de esquerda mais tradicionais da política mundial. Há cartas trocadas. É interessante também que uma dessas cartas, por exemplo, Engels fala sobre a iminência de um conflito mundial. Isso em questões isso em 1890. Eles já estavam discutindo o que seria a Primeira Guerra Mundial. Que é o que Schumpeter também diz. Schumpeter, no texto sobre a crise do Estado Fiscal, fala que quem quer que lesse as estatísticas da época perceberia a iminência de uma guerra mundial. Mas Marx e Engels aparecem aqui de forma mais coadjuvante. Eles não são os principais, porque essa luta operária alemã tem a característica de ter sido uma luta que se deu dentro da esfera política, se deu dentro da esfera democrática. Ao contrário de outros países, por exemplo, a Rússia, em que a luta foi eminentemente armada. Uma luta que mais se deu no campo da militância clandestina do que dentro das eleições formais. E também que esse processo das eleições formais foi interrompido pela Revolução de Outubro, mas esse é outro assunto. Nesse livro fica claro que o papel de Marx e Engels foi secundário,
com relação a figuras como Bebel, como Liebknecht, como Kautsky, como Bernstein. Esses nomes, que hoje são acusados de revisionistas, tiveram talvez a compreensão de que mais valia, no caso da situação concreta da Alemanha, a opção pela luta parlamentar. Isso levando em consideração o fato de que também o Partido Social Democrata foi proibido, esteve sob a clandestinidade durante muito tempo, mas não cessou de ter a sua atuação política e intelectual fora dos quadros partidários, fora do quadro eleitoral, na verdade. O partido continuou enquanto estrutura, mas ele não estava como um partido eleitoralmente regular, mas mesmo assim continuou e teve a sua grande força a ponto de o próprio Bismarck implementar várias reformas sociais que deram origem inclusive ao nosso modelo de previdência atual. Para quem não sabe, esse modelo nosso é um resquício das decisões bismarckianas de modernizar a Prússia, inclusive no campo social. Mas é uma dimensão diferente e que explica talvez porque em 1919, que é o ponto de parada do livro, a Revolução Comunista na Alemanha não deu certo. Havia naquela época uma expectativa muito grande de que a Alemanha caminharia para uma Revolução Comunista, mas essa Revolução acabou não se confirmando e a Alemanha voltou a ser na verdade se tornou uma república. Caiu a monarquia guilhermina, e subiu a república, conhecida República de Weimar. E na verdade, o que triunfou na Alemanha não foi exatamente o ideário comunista, e sim uma ideia de socialismo autárquico, que levaria à Revolução Conservadora e, posteriormente, à ascensão de Hitler ao poder. Esse triunfo é interessante e mostra também como, às vezes, certas previsões históricas são mais um produto do nosso desejo do que de uma análise fria da realidade. Especialmente nessa questão, por exemplo, do próprio Marx, de que a Revolução viria nos países de industrialização mais avançada, quando aconteceu, na verdade, exatamente o contrário. A Revolução veio nos países em que a industrialização era incipiente e em que ela foi acelerada pelo processo revolucionário. Mas não foi uma industrialização avançada que levou por corolário a Revolução. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que nesses países em que a industrialização foi um pouco mais incipiente, que foram os primeiros países a se industrializar, no caso, essa organização do movimento proletário levou a lutas sociais e levou a medidas de conciliação. E essa é uma dinâmica da história interessante que, por exemplo, Bernstein, que é um personagem que aparece aqui muito neste livro, aprendeu mais rápido até do que o próprio Karl Marx. E, deixando aqui um conselho, é um conteúdo de livro muito interessante. Eu acho que as editoras pecam às vezes por não terem coleções dessa natureza. Existem algumas, tem uma coleção das revoluções também, cuja editora agora eu esqueci. Existem algumas coleções, por exemplo, sobre presidentes do Brasil, que também é um tema interessante, mas as editoras deixam de divulgar o estudo da história, de estimular as pessoas a se interessar pelas biografias dos nossos personagens históricos, por falta de conteúdos desse gênero aqui, que tornem as pessoas familiarizadas com o manuseio das fontes primárias. É um ótimo livro. Quem conhecer a língua alemã, eu recomendo a leitura, enfaticamente. E que encontrar o livro também, eu encontrei esse livro por acaso, na verdade, eu estava pesquisando por livros em alemão, acabei achando um sebo que vendia livros mais em conta. Cheguei a esse livro aqui, achei interessante, porque ele trata da história do movimento dos trabalhadores, e acabei comprando. Mas é uma ideia muito interessante que pode ser importada aqui para o Brasil sem a menor dificuldade. Eu acho que é um trabalho muito legal e que às vezes falta um pouco na nossa vida intelectual. Às vezes nós lidamos com certas informações, mas falta a nós o impulso de saber de onde aquilo veio, de saber quem foi que disse, em que contexto que disse, como foi que esse discurso foi veiculado, em que circunstância, contra quem, sobre o que. Falta às vezes essa pesquisa, essa curiosidade. E livros como este são um ótimo incentivo para que nós tenhamos curiosidade e corramos atrás, para sairmos daquela atitude passiva em que muita gente se encontra
de simplesmente receber a informação mastigada e não se interessar em saber de onde ela veio e em que contexto ela se insere. Somente quando você tem essa curiosidade é que você consegue de fato saber como é que algo funciona. Disso, das coisas menores até as coisas mais grandes e mais relevantes. Feliz Ano Novo!